boa noite. O último capítulo, a última cena. Hoje nos despedimos da trama que conquistou o país. Além dos personagens inesquecíveis, a novela revelou aos brasileiros as maravilhas naturais do extraordinário Jalapão. Dunas desenhadas pelo vento, rios de águas transparentes, inacreditáveis esculturas de pedra. O Globo Repórter de hoje viaja pelo surpreendente cenário de O Outro Lado do Paraíso. Minas de esmeralda? Sim, elas existem. E não são o único tesouro do povo que aprendeu a viver da terra. O programa desta noite é uma coprodução com a rede Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás e Tocantins. Árido, seco. Onde parecia ser improvável, a vida floresce. É o coração do Brasil que pulsa. No horizonte de campos abertos, brotam morros e serras de todos os tamanhos, de formatos curiosos. Não parece uma pirâmide? E este outro? O buraco no imenso paredão de arenito forma uma grande coluna e lembra um palácio. A natureza caprichou. Para muitos, a Pedra Furada é uma espécie de portal, entrada para um mundo selvagem, cheio de mistérios e beleza inigualável, de vários tons e inúmeras formas. Parece cenário de novela, e é. O que eu lembro aqui foi quando o Gael estava bem no furo ali com a Clara. Foi uma cena que ficou muito bonita também aqui. Eu acho que um lugar perfeito para fazer uma cena assim de novela. Cenários de O Outro Lado do Paraíso, que se revelam a cada dia da nossa expedição. A areia a perder de vista. É uma paisagem que nos confunde, diferente de tudo que se pode imaginar. Este também é um deserto das águas, que abrem caminhos entre as porções de areia. E não é miragem, um oásis capaz de inspirar os apaixonados. É mesmo um santuário. Uma onça visitou este riacho para matar a sede e deixou marcas ao escalar a reserva de areia. Pela nitidez das pegadas, dá para suspeitar que ela passou momentos antes da nossa chegada. As dunas do Jalapão lembram as dunas do litoral do Nordeste brasileiro. A impressão que se tem é que o mar está bem pertinho. Só que, na verdade, a praia mais próxima fica a cerca de 1.000 quilômetros de distância. Então, como as dunas vieram parar neste lugar? A erosão da serra e a força do vento ajudam a explicar este fenômeno da natureza. A areia da Serra do Espírito Santo cobre esse pedaço de cerrado dentro do Parque Estadual do Jalapão. Este é o maior paredão, tem 40 metros de altura e a cada ano
cresce mais, de acordo com um monitoramento feito pela direção do parque. De 2017 para cá, por exemplo, aumentou 5 metros. E as dunas crescem não só para o alto, mas também para os lados. De abril a outubro, o vento sopra de lá para cá e traz a areia e faz a formação das dunas. O vento é o grande artista deste lugar. Para onde ele sopra, a paisagem se transforma. É como se a vegetação e a areia estivessem sempre trocando de lugar, ao sabor do vento. A cada 300 anos, segundo pesquisadores, a Terra muda de posição. E a Terra mudando de posição, o vento também muda e começa a regenerar e nascer dunas, e criar dunas em outras partes. Enquanto tiver areia e vento, a natureza vai continuar moldando estas esculturas gigantes do Jalapão. Atravessando imensas pedras, cobrindo a vegetação como se fosse um manto. Uma imensa folha em branco, onde se pode escrever histórias. E o registro nas areias é uma breve prova da nossa passagem. Algo para guardar para sempre na memória. Preste atenção no desenho deste morro. Te lembra algo? Muitos nativos, quando avistaram esta arquitetura natural do Jalapão, não tiveram dúvidas. Você apostaria no palpite? Vamos chegar mais perto para ver melhor. Bom, a gente vai começar a subir agora, lá no alto. Se você ainda não adivinhou, eu te conto com o que essa serra se parece. É uma reserva reconhecida como patrimônio natural. O Lúcio Flávio é geógrafo e decidiu aproveitar pneus velhos para construir os degraus que levam até a metade da escalada. São 365 degraus, 150 a mais que no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nós definimos que deveríamos ser coerentes com a sustentabilidade do lugar. E para isso, então, criamos uma alternativa de fazer reuso daquilo que, em princípio, parece inservível, como um pneu, dando segurança para quem venha visitar a área e estabilidade para o terreno. Quem vai nessa trilha rumo às alturas tem que ter fôlego e joelhos. Já sem os degraus, a caminhada fica mais difícil. E para chegar na última etapa, só mesmo enfrentando uma escada suspensa, que exige equilíbrio e uma certa coragem. O equipamento de rapel é para evitar acidentes, caso alguém tenha vertigem. Mas a curiosidade é maior que qualquer fobia de altura. Tranquilo. Mais alto. Um por um, vamos subindo no platô do morro. Estamos no Pico do Jalapão, a 180 metros de altura, o equivalente a um prédio de 60 andares. Agora vamos revelar qual o nome desse lugar e com o que ele se parece. Este é o Morro da Catedral. Escultura de milhares de anos. Repare bem, agora com a ajuda da tecnologia.
parece a fachada de uma grande igreja. E tem moradores por aqui, araras. E até uma águia chilena, rara, a guardiã do morro. E a gente não pode chegar lá perto por dois motivos, né? Primeiro, claro, para não incomodá-la, mas também para que a gente não seja atacado. Para que a gente não seja atacado, exato. As aves não são as únicas que gostam de voar por estes morros. A Márcia trouxe o parapente. Nesse dia não deu para saltar, mas aqui ela já fez voos emocionantes. Esse visual é alucinante, é indescritível. Cada lugar tem sua particularidade, mas aqui é um lugar sagrado, com certeza. Du Marques também gosta de ver as belezas do Jalapão do alto, mas a bordo de um paramotor, uma espécie de parapente motorizado. Aqui é um lugar lindo, né? Assim, diferente, Jalapão diferente. O guarda ambiental uniu duas paixões: proteger a natureza e explorar o céu do Jalapão. A sensação é incrível, né? Muito boa a sensação. A gente poder ver as coisas de cima, muito bonito. O nosso repórter cinematográfico Vantuir Oliveira embarcou nesta viagem. Aos poucos, o paramotor foi ganhando altura. Ficou pequeno diante do morro gigante. Foi possível dar uma voltinha ao redor de monumentos naturais. Deu vontade de ir junto. Tava tudo bem. Até que uma pane no motor obrigou o piloto a um pouso de segurança, bem nas dunas. Uma descidinha fora do previsto. Vamos fazer um pouso de emergência aqui. Tá tranquilo. Foi só um susto, todos chegaram bem. Melhor dizer tchau, não provocar a sorte e nem os caprichosos ventos do Jalapão. Preferimos continuar nossa expedição por terra firme. E quem disse que também não é uma aventura? Num dos atoleiros, perdemos uma das placas do carro. Imprevistos que ajudam a entender o que muitos dizem: o Jalapão é broto. Estamos na maior área contínua de cerrado intacto. São 34 mil quilômetros quadrados. Aqui cabem 22 cidades do tamanho de São Paulo. A vida aqui é dura, né? Tem pouca terra fértil, o clima, né? A região é árida. Então é difícil viver no Jalapão, é para os fortes, né? O Jalapão nos olhos dos outros é tempero, né? Tempero de adrenalina pura. O silêncio do Jalapão desaparece com o barulho das máquinas velozes. Encontramos este grupo fazendo rally com quadriciclos e carros esquisitos que lembram gafanhotos. Peguei uma carona, tem que segurar firme. Pitada de velocidade que os amantes da vida longe do estresse das grandes cidades gostam. Emocionante.
Assim é como se estivesse voando pelo Jalapão, viu? O Jalapão é dos corajosos que enfrentam até a escuridão em busca do nascer do sol mais bonito. A nossa caminhada rumo ao alto começa agora. Tem que ter cuidado com as pedras aqui, viu? Tem muita pedra. A subida vai ficando cada vez mais difícil para nossa equipe. Olha, eu não faço a mínima ideia em que ponto a gente está na serra. Se nós já chegamos na metade, se nós já estamos perto do topo, não tenho a menor ideia. Tá tudo escuro aqui. E o que te fez enfrentar essa subida toda? Ah, depois a vista, né? Toda essa beleza que a gente vai depois contemplar quando o sol sair. No horizonte, aos poucos, o sol vai mostrando seus primeiros raios. O vento está forte e o sol ali todo poderoso, iluminando a Serra do Espírito Santo, que tem uma extensão de 22 quilômetros e marca o início do Parque Estadual do Jalapão. Quanto mais luz, mais colorido fica o Jalapão. É uma natureza para ser contemplada, do chão, do alto ou do céu azul, de cada canto do outro lado do paraíso. Rios de água potável, lagos transparentes e o mistério dos fervedouros. É daqui a pouco. O país. Além dos personagens inesquecíveis, a novela revelou aos brasileiros as maravilhas naturais do extraordinário Jalapão. Dunas desenhadas pelo vento, rios de águas transparentes, inacreditáveis esculturas de pedra. O Globo Repórter de hoje viaja pelo surpreendente cenário de O Outro Lado do Paraíso. Minas de esmeralda? Sim, elas existem. Seco. Onde parecia ser improvável, a vida floresce. É o coração do Brasil que pulsa. No horizonte de campos abertos, brotam morros e serras de todos os tamanhos, de formatos curiosos. Não parece uma pirâmide? E este outro? O buraco no imenso paredão de arenito forma uma grande coluna e lembra um palácio. A natureza caprichou. Para muitos, a Pedra Furada é uma espécie de portal, entrada para um mundo selvagem, cheio de mistérios e beleza inigualável, de vários tons e inúmeras formas. Parece cenário de novela, e é. O que eu lembro aqui foi quando o Gael estava bem no furo ali com a Clara. Foi uma cena que ficou muito bonita também aqui. Eu acho que um lugar perfeito para fazer uma cena assim de novela. Cenários de O Outro Lado do Paraíso, que se revelam a cada dia da nossa expedição. A areia a perder de vista. É uma paisagem que nos confunde, diferente de tudo que se pode imaginar.
Este também é um deserto das águas, que abrem caminhos entre as porções de areia. E não é miragem, um oásis capaz de inspirar os apaixonados. É mesmo um santuário. Uma onça visitou este riacho para matar a sede e deixou marcas ao escalar a reserva de areia. Pela nitidez das pegadas, dá para suspeitar que ela passou momentos antes da nossa chegada. As dunas do Jalapão lembram as dunas do litoral do Nordeste brasileiro. A impressão que se tem é que o mar está bem pertinho. Só que, na verdade, a praia mais próxima fica a cerca de 1000 quilômetros de distância. Então, como as dunas vieram parar neste lugar? A erosão da serra e a força do vento ajudam a explicar este fenômeno da natureza. A areia da Serra do Espírito Santo cobre esse pedaço de cerrado dentro do Parque Estadual do Jalapão. Este é o maior paredão, tem 40 metros de altura e a cada ano cresce mais, de acordo com o monitoramento feito pela direção do parque. De 2017 para cá, por exemplo, aumentou 5 metros. E as dunas crescem não só para o alto, mas também para os lados. De abril a outubro, o vento sopra de lá para cá e traz a areia e faz a formação das dunas. O vento é o grande artista deste lugar. Para onde ele sopra, a paisagem se transforma. É como se a vegetação e a areia estivessem sempre trocando de lugar, ao sabor do vento. A cada 300 anos, segundo pesquisadores, a Terra muda de posição. E a Terra mudando de posição, o vento também muda e começa a regenerar e nascer dunas, e criar dunas em outras partes. Enquanto tiver areia e vento, a natureza vai continuar moldando estas esculturas gigantes do Jalapão. Atravessando imensas pedras, cobrindo a vegetação como se fosse um manto. Uma imensa folha em branco, onde se pode escrever histórias. E o registro nas areias é uma breve prova da nossa passagem. Algo para guardar para sempre na memória. Preste atenção no desenho deste morro. Te lembra algo? Muitos nativos, quando avistaram esta arquitetura natural do Jalapão, não tiveram dúvidas. Você apostaria no palpite? Vamos chegar mais perto para ver melhor. Bom, a gente vai começar a subir agora, lá do alto. Se você ainda não adivinhou, eu te conto com o que essa serra se parece. É uma reserva reconhecida como patrimônio natural. O Lúcio Flávio é geógrafo e decidiu aproveitar pneus velhos para construir os degraus que levam até a metade da escalada. São 365 degraus, 150 a mais que no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Nós definimos que deveríamos ser coerentes com a sustentabilidade do lugar. E para isso, então, criamos uma alternativa de fazer reuso
daquilo que em princípio parece inservível, como um pneu, dando segurança para quem venha visitar a área e estabilidade para o terreno. Quem vai nessa trilha rumo às alturas tem que ter fôlego e joelhos. Já sem os degraus, a caminhada fica mais difícil e para chegar na última etapa, só mesmo enfrentando uma escada suspensa, que exige equilíbrio e uma certa coragem. O equipamento de rapel é para evitar acidentes, caso alguém tenha vertigem, mas a curiosidade é maior que qualquer fobia de altura. Tranquilo, mais alto. Um por um vamos subindo no platô do morro. Estamos no Pico do Jalapão, a 180 metros de altura, o equivalente a um prédio de 60 andares. Bom, agora vamos revelar qual o nome desse lugar e com o que ele se parece. Este é o Morro da Catedral. Escultura de milhares de anos. Repare bem, agora com a ajuda da tecnologia. Parece a fachada de uma grande igreja. E tem moradores por aqui, araras. E até uma águia chilena, rara, a guardiã do morro. E a gente não pode chegar lá perto por dois motivos, né? Primeiro, claro, para não incomodá-la, mas também para que a gente não seja atacado. Para que a gente não seja atacado, exato. As aves não são as únicas que gostam de voar por estes morros. A Márcia trouxe o parapente. Nesse dia não deu para saltar, mas aqui ela já fez voos emocionantes. Esse visual é alucinante, é indescritível. Cada lugar tem sua particularidade, mas aqui é um lugar sagrado, com certeza. Du Marques também gosta de ver as belezas do Jalapão do alto, mas a bordo de um paramotor, uma espécie de parapente motorizado. Aqui é um lugar lindo, né? Sempre diferente, Jalapão diferente. O guarda ambiental uniu duas paixões: proteger a natureza e explorar o céu do Jalapão. A sensação é incrível, né? Muito boa a sensação. A gente poder ver as coisas de cima, muito bonito. O nosso repórter cinematográfico Vantuir Oliveira embarcou nesta viagem. Aos poucos, o paramotor foi ganhando altura. Ficou pequeno diante do morro gigante. Foi possível dar uma voltinha ao redor de monumentos naturais. Deu vontade de ir junto. Tava tudo bem. Até que uma pane no motor obrigou o piloto a um pouso de segurança, bem nas dunas. Uma descidinha fora do previsto. Deve fazer um pouso de emergência aqui. Tá tranquilo. Foi só um susto, todos chegaram bem. Melhor dizer tchau, não provocar a sorte e nem os caprichosos ventos do Jalapão. Preferimos continuar nossa expedição por terra firme. E quem disse que também não é uma aventura?
Num dos atoleiros, perdemos uma das placas do carro. Imprevistos que ajudam a entender o que muitos dizem: o Jalapão é broto. Estamos na maior área contínua de cerrado intacto. São 34 mil quilômetros quadrados. Aqui cabem 22 cidades do tamanho de São Paulo. A vida aqui é dura, né? Tem pouca terra fértil, o clima, né? A região é árida, então é difícil viver no Jalapão. É para os fortes, né? O Jalapão nos olhos dos outros é tempero, né? Tempero de adrenalina pura. O silêncio do Jalapão desaparece com o barulho das máquinas velozes. Encontramos este grupo fazendo rally com quadriciclos e carros esquisitos que lembram gafanhotos. Peguei uma carona, tem que segurar firme. Pitada de velocidade que os amantes da vida longe do estresse das grandes cidades gostam. Emocionante. Assim, é como se estivesse voando pelo Jalapão, viu? O Jalapão é dos corajosos que enfrentam até a escuridão em busca do nascer do sol mais bonito. A nossa caminhada rumo ao alto começa agora. Tem que ter cuidado com as pedras aqui, viu? Tem muita pedra. A subida vai ficando cada vez mais difícil para nossa equipe. Eu não faço a mínima ideia em que ponto a gente está na serra. Se nós já chegamos na metade, se nós já estamos perto do topo. Não tenho a menor ideia, tá tudo escuro aqui. E o que te fez enfrentar essa subida toda? Ah, depois a vista, né? Toda essa beleza que a gente vai depois contemplar quando o sol sair. O vento tá forte e o sol ali todo poderoso, iluminando a Serra do Espírito Santo, que tem uma extensão de 22 quilômetros e marca o início do Parque Estadual do Jalapão. Quanto mais luz, mais colorido fica o Jalapão. É uma natureza para ser contemplada, do chão, do alto ou do céu azul, de cada canto do outro lado do paraíso. Rios de água potável, lagos transparentes e o mistério dos fervedouros. É daqui a pouco. Calmas, cristalinas. Algumas dão um banho de mistério. Tem as volumosas, com incrível força que salta aos olhos. Outras se escondem entre vales profundos. As águas do Jalapão apareceram na novela e fascinaram o Brasil. Na hora que você vai vendo o cenário, você já vai identificando, aquele personagem, você vai vendo e vai identificando com a novela mesmo. Boa parte destas belezas nasce na Estação Ecológica da Serra Geral, criada para proteger o Cerrado do Jalapão. Responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. São mais de 500 nascentes
protegidas pela Estação Ecológica. Essas nascentes, elas vertem tanto para a bacia do Rio São Francisco, quanto para a bacia do Rio Araguaia-Tocantins. E neste ano, o céu foi generoso. A gente vem de 3 anos com pouquíssima chuva e esse ano está chovendo bastante. Várias veredas que tinham secado estão se recompondo. Um ano diferente. E não demorou para notarmos algo estranho saindo da mata. Mas desta vez não é sinal de incêndio. É água da Cachoeira da Fumaça. O volume do rio é tão grande que a água bate nas pedras e sobe, enganando quem vê de longe. Daí o nome. A Cachoeira da Fumaça fica dentro da Estação Ecológica Serras Gerais. Eu estou a pouco mais de 2 metros da cachoeira, já estou todo molhado. As gotículas aqui, olha no meu braço. É muita água. Tão robusta quanto a Cachoeira da Fumaça é a Cachoeira da Velha, dentro do Parque Estadual do Jalapão. São 100 metros de largura, 15 metros de queda livre. Luz do sol e água criam um arco-íris. É impossível tomar banho, mas a passarela ajuda a ficar pertinho do Rio Novo. O rio de Águas Furiosas também é manso e especial para o Jalapão. O Rio Novo é considerado um dos poucos rios de água potável. Dá até para tomar um gole aqui, as margens dele. A água tá boa, fresquinha. É o maior rio aqui da região. E você vai com a gente explorar essa beleza. A primeira parada é para um mergulho. A gente está aqui bem no meio do rio e o nível dele, olha, pega aqui na minha cintura. Mas o Rio Novo também tem águas profundas, movimentadas. Basta uma atrapalhada para levar um caldo. Viram comigo, mas tá tudo bem. Uma viagem cheia de emoções inesperadas. Escondido entre as árvores está outro exemplo de preservação. O Rio Formiga forma uma das cachoeiras mais belas do Jalapão. O Rio Formiga vai descendo por aquela mata fechada, a correnteza é forte e aqui embaixo forma esse lago que chama a gente para um mergulho. Parece um lago raso. A transparência engana. São 2 metros de profundidade. E um outro atrativo desperta a curiosidade de quem decide explorar o Jalapão. Isso dá medo mesmo. A primeira vez até o guia falou, você vai afundar aí, você vai ficar com medo. Aí você não, como um bom mineiro, né? Vai, mas não vai, depois você acostuma. Você
pisa, não tem fundo, né? Na hora que você pisa na areia você afunda. Os fervedouros são nascentes de rios subterrâneos. Por causa da pressão da água que vem do interior da terra, é impossível afundar. Nós pegamos esse pedaço de madeira que tem cerca de 5 metros. Vou procurar aqui o que o pessoal chama de olho do fervedouro. São mais de 3 metros do galho. Já estão dentro da areia. Com a pressão vindo lá do fundo da areia. A pressão expulsa o galho do fundo do fervedouro. São 8 fervedouros conhecidos no Jalapão. Como ficam em áreas particulares, os donos prepararam um terreno e controlam o acesso, limitando o tempo dos banhistas em no máximo 20 minutos nos dias de maior movimento. E quando a gente pensa que já viu de tudo, encontra uma cascata entre os paredões. O cenário onde Gael e Clara comemoraram o noivado não garantiu a felicidade que a jovem professora do Jalapão sonhou ainda no começo da novela. Mas é mágico. Tem uma vegetação única que teve que se adaptar ao ambiente escuro. O sol bate por poucas horas do dia dentro deste lugar. Nós estamos a mais ou menos 15 metros da superfície, o equivalente a um prédio de cerca de 5 andares. E o curioso é que lá de cima descem esses ramos, tipo de raiz, e com essa água também limpinha. Boa, são tantas que formam essa bela cortina. Isso surpreendeu o jovem alemão que veio explorar o interior do Brasil com os amigos de São Paulo. Eu me mudei para o Brasil aqui faz 2 meses. Nem sabia que existia aqui no Brasil. Natureza aqui, tudo muito sem impacto de homem aqui. O Canyon Sussuapara também guarda uma surpresa. A Cachoeira dos Desejos, escondida entre as rochas. A pessoa tem que chegar até ela, colocar a cabeça ali debaixo, fechar os olhos e fazer um pedido. E é o que eu vou fazer agora. Forte e gelada. É o tempo suficiente para um banho e para fazer o pedido. Mas o meu pedido é segredo. É o Jalapão mostrando sua força através das águas e seus enigmas. Caçadores de esmeralda. Sim, as minas existem e são muito promissoras. É daqui a pouco. Bem-vindo a Monte Santo, a cidade das esmeraldas no Tocantins. Já estamos distantes do Jalapão. Um lugar pacato que começa a ganhar fama pelo que guarda debaixo destas terras. Aqui em cima do afloramento, a chance é de 95% de encontrar esmeralda. Neste lugar, brota esmeralda a poucos centímetros de profundidade. Mas não é tão simples assim. São necessárias várias licenças e muito trabalho. Se encontrar uma pedrinha, avisa a gente aqui. Revira daqui, revira de lá.
A impressão que a gente tem é que é como procurar a agulha no palheiro. O Elcio acabou de encontrar a primeira pedrinha da primeira lavagem do dia. Essas aí são de pequeno valor comercial. Mas entre uma e outra sempre aparece coisa boa no meio. Mas não é só tão perto dos pés que pode existir esmeralda. Aqui estão as maiores jazidas de esmeraldas do Tocantins. Os garimpeiros dizem que existe pedra preciosa de alto valor comercial nas profundezas e começam a perfurar a terra. Este buraco, por exemplo, já tem quase 7 metros de profundidade e logo vai começar a ser explorado pelos caçadores de esmeraldas. Os garimpeiros desta cooperativa estão cavando as galerias subterrâneas, depois que conseguiram uma autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral. Eles acreditam que é possível encontrar pedras tão boas quanto as colombianas, que estão entre as melhores do mundo. 2 esmeraldas, pedras praticamente do mesmo tamanho, mas de valores extremamente diferentes. Uma custa R$5, o valor da outra é de R$5.000. Você saberia identificar qual é a mais valiosa? Esses são os valores de mercado estimados pelo Zé, dono das pedras. Zé, qual é a mais valiosa? Essa aqui é a mais valiosa. Pela qualidade, pela coloração, a cristalização, o brilho. Severino é garimpeiro há 30 anos. No pescoço, carrega uma esmeralda especial. Já tentaram me comprar ela. É estimação, não vende não. O Severino conta que já encontrou uma muito maior. Foi uma do tamanho do meu braço. Você lembra do peso? Não, porque não foi pesado só ela. Pegou ela e mais outras, importou de 13,33 kg. Era a chance de mudar de vida. Na época ela foi avaliada no barato, em 800 mil. Será que ficou rico? Fiquei nada, poucos dias, só no pensamento. Que aconteceu? Me roubaram. O mundo do garimpo às vezes pode ser cruel. Mas histórias como a de Severino não desanimam a Rita. Ela deixou para trás a vida de costureira em Goiânia para virar garimpeira no Tocantins. Eu acho lindo. Você abre aquele pedaço de barro e vê uma esmeralda brilhando ali, você fica encantada. No comando deste garimpo também está uma mulher, a advogada Lina. É algo sem explicação. Mas quem é mordido pelo bichinho assim da paixão por esmeralda não larga. Esmeraldas. Você conhece? Outra poderosa das esmeraldas a gente viu na TV nos últimos meses. Eu tenho um veio de esmeraldas intacto para explorar. Bem, o final desta história você sabe no que deu, né? E que semelhanças a senhora tem com a Sofia da novela? Nenhuma. Eu amo Marieta Severo, assim, mas a nossa prática é diferente. O nosso garimpo é 100% legalizado, a não ser possivelmente o amor pelas esmeraldas, né? Nos anos 90, Monte Santo sofreu com garimpos clandestinos que foram fechados. Só agora, a área está sendo regularizada entre empresas e cooperativas. E nesta retomada, os garimpeiros estimam que existe esmeralda para ser retirada daqui por várias gerações. A gente quer chegar nesse objetivo, achar muito esmeralda. E a senhora acha que vai conseguir? Vamos, não vai demorar não. Acho que está bem próximo esses dias. Ah, se a Sofia da novela soubesse disso.
a doutora que descobriu os segredos das plantas medicinais e a vitalidade do homem mais velho do Jalapão. É daqui a pouco. Terras pouco habitadas. Tem lugar no Jalapão com menos de meio habitante por quilômetro quadrado. Os moradores vivem nas pequenas cidades ou em vilarejos onde moram famílias quilombolas, remanescentes de escravos. Mumbuca é uma das comunidades mais antigas do Jalapão. A vida aqui não tem pressa e é abundante em criatividade. A história conta que neste lugar nasceu a ideia de transformar o capim dourado em artesanato. E nestas prateleiras está um pouco do que é produzido o ano todo. Esta é uma cena comum nos quintais de Mumbuca. Mulheres de todas as idades tecendo um capim seco, mas brilhoso. Eu tenho esse capim com ouro do Jalapão. E elas consideram que está no Jalapão o capim mais dourado de todos. Até pediram ajuda aos cientistas. Se descobriu que o Jalapão ele está assentado sobre um dos terrenos com maior concentração de alumínio do Brasil. E esse alumínio que é o que dá essa cor dourada. Ou seja, eles estavam certos, então. Sim, exatamente, totalmente certo. E quando o assunto é o poder das plantas... Pra ficar bom logo. Em outro lado do paraíso, a mãe do quilombo salvou a vida do garimpeiro Mariano. O povo aqui me chama de grande mãe porque eu cuido de todo mundo aqui. A mãe do quilombo Mumbuca também sabe de tudo sobre plantas que curam. Isso aqui é bom para constipação. Isso aqui é bureré, limpa o sangue. Dona Noemi conhece até planta que emagrece. Fica bem bonita em Beltrão, o basudo de verdade. Que é o basudo? Pessoa bonita, pessoa Beltrão. Não é à toa que Dona Noemi é conhecida em Mumbuca como doutora. O apelido veio do pai, que viu a paixão da filha pelas plantas e por isso queria que ela estudasse medicina. Não foi para o colégio, porque nessa época não tinha condição de colégio, mas deu a farmácia verdadeira do Cerrado. Entre os habitantes do Jalapão, tem morador que conseguiu alcançar a longevidade. Quem não gostaria de chegar bem aos 100 anos? Seu Abelo é conhecido na região por ultrapassar esta marca. Seu Abelo diz ter 107 anos. Nos documentos, a data de nascimento é de 1920, o que daria 98 anos de idade. Mas ele conta que foi registrado muito tempo depois. Qual é o segredo para chegar aos 100 anos? Porque é a gente viver mais tranquilo, não ser doido para estar morrendo de serviço. Vive nesta prainha, às margens do Rio Novo. Mas ele não para. Encontramos o seu Abelo em Ponte Alta, no Tocantins, a primeira cidade do Jalapão. Ele veio com a esposa, passar uns dias com a família. Um homem que já teve derrame, enfrentou onça e sobreviveu a 3 picadas de cobra. E como foi que o senhor sobreviveu? Remédio velho caseiro. E o som do Jalapão, qual seria, hein? Essa é a viola de Buriti, criação antiga aqui da Mumbuca, e o Maurício é a grande estrela.
Ele produz o próprio instrumento. O buriti tem que estar de que jeito para a viola ficar boa? Ele tem que estar bem seco, depois que ele morre, lá você vai, colhe e vai trabalhar. Em poucas horas, a viola de buriti fica pronta. Eu gosto dessa violinha aqui, essa aqui eu abraço ela e é minha companheira, minha amiga. Tocando um instrumento natural da terra onde cresceu, Maurício fez até uma pontinha na novela. E o Maurício vê nos filhos a chance de manter as tradições do Jalapão. Violinha de vereda, viola de buriti. Quando eu toco essa viola, essa menina é como